por Passei, aqui. Rafa. Aí agora a gente já tá pegando as manhas, já tá indo mais rápido, muito bom. Então tá, a gente falou começamos a falar das supraventriculares, falamos da ataque sinusal e da ataque atrial. Agora, isso daqui é muito importante, pelo amor de Deus, tá? Saibam isso. Saber identificar uma FA, um flutter, isso é bem importante. A FA, ela tem essas características de não ter onda P, ou ainda você vê essas ondas Fs, que é esse tremorzinho fino, e o intervalo RR na FA, ele é irregular. Então, não viu a onda P, ou viu essas ondinhas aqui, e o intervalo RR é irregular, é uma FA. O Flutter ele tem esse aspecto bem característico, assim, não tem nem muito o que eu explicar assim, em termos teóricos, é mais visual mesmo, de você enxergar, é como se fosse o dente de uma serra, né, que é descrito. Então, lembrem desse padrão aqui, que é o Flutter. O Flutter, ele costuma ser regular, mas não é uma regra. Certo? Então, FA, Flutter, bem importante. Outro tipo de ataque supraventricular é a taquicardia paroxística supraventricular, que é apelidada assim como taque supra, entendeu? A gente viu que existem outros tipos de taque supra, inclusive uma FA, um flutter, taque sinusal, tudo é taque supra. Mas taque supra, assim, convencionou-se popular que se fale que isso daqui que eu estou mostrando agora que é ataque supra, que na verdade o nome técnico certinho é taquicardia paroxística supraventricular. E existem dois tipos de taque supra. A gente vai ter o por reentrada nodal, que é a grande maioria dos casos, 70% dos casos, e tem ataque supra por reentrada atrioventricular, que é 30% dos casos. É, Nesse primeiro exemplo aqui, que é a reentrada nodal, são aquelas pessoas que têm duas vias, a via alfa e a via beta lá, que o Edson explicou na aula, e às vezes dá um curto-circuito entre elas e o estímulo começa a rodar, e aí dá um ataque supra. Então, quais são os critérios? Não tem onda P, o QRS ele é estreito, porque é supraventricular, não tem onda P, só que para você diferenciar da FA, é a questão agora, que é o RR regular. Então, diferença entre FA e TAC supra por reentrada nodal, o RR. Na FA, irregular, e na TAC supra por reentrada nodal, ele é regular. Então, é esse exemplo aqui desse elétrico. E o segundo mecanismo, menos comum, de TAC supra, é por reentrada atrioventricular. Nesse caso, não é um duplo feixe assim que se divide e fica girando o estímulo. Aqui na reentrada atrioventricular, eu tenho uma via acessória, que é o feixe de Kent, e aí ele vai começar a mandar esse estímulo acessório assim por outra via e vai induzir a taquicardia. Existem os critérios para você falar que é um ataque supra por reentrada atrioventricular, que é um intervalo PR, um segmento PR curto, a onda delta, que é tipo essa inclinação assim no começo da onda R, o QRS, ele vai ser largo, então na reentrada nodal, ele é estreito. Na reentrada atrioventricular, ele tende a ser alargado por conta dessa onda delta que está aí encostada nele. E eu tenho alteração secundária de repolarização, porque você nota que a onda T em seguida do QRS está de polaridade invertida. Então, o QRS está positivo, a onda θ está negativa. Isso se chama alteração secundária de repolarização, não é o normal, né? E aí a gente tem essa condição. A pessoa pode ter isso no eletro e não ter taquicardia. Como? Ela pode ter isso no eletro, estar em taquicardia e ter sintomas. Quando eu junto essas alterações aí, de onda delta, PR curto, alteração secundária de repolarização,
Na taquicardia com sintoma de taquicardia, que é a tal da síndrome de Wolff-Parkinson-White. Tá bom? Então, essa aqui é a definição. Ufa, falamos das taquicardias, que são supraventriculares. E as ventriculares agora? Se é ventricular, no geral, a gente fala que o QRS ele está alargado, maior do que 3 quadradinhos. A gente tem a extrasístole. Extrasístole é o contrário do escape. O escape lá dos bradiarritmias, ele era um batimento que vinha de maneira retardada. Já a extrasístole, ele vai ser um batimento que vem antes do esperado. Então, do nada, o ventrículo manda um estímulo aí, um QRS alargado, que vem antes do intervalo RR habitual. E aí tem as classificações, pode ser monomórfica, quando sempre é igual esse QRS alargado, polimórfica, quando cada QRS é de um jeito, pode ser isolada, bigeminada, pareada, e não sustentada ou sustentada, que é pela duração. Se for maior que 30 segundos, é sustentada. Então, tem essas diferenças. Aí nós temos a taquicardia ventricular, que pode ser monomórfica, polimórfica, sustentada ou não sustentada. E aí a diferença é que é sempre o QRS alargado, tudo seguidinho. Igual a gente já sabe, porque é um ritmo de parada, né? O torsades é um tipo de taque ventricular, que é restar largado, e aí eu tenho esse fenômeno também, mesma coisa, igual eu falei do flutter atrial, que era mais visual do que eu tentar explicar alguma coisa, que o torsades também, você tem esse aspecto de torção das pontas mesmo, então ele vem com amplitude menor, aí aumenta a amplitude, diminui de novo, então faz essa torção, digamos assim. O tratamento do torsades é o sulfato de magnésio, é importante saber, eu acho. E o fenômeno que precipita uma torsades, primeiro que o QT longo, ele é fator de risco para desenvolver torsades, e eu tenho um gatilho, que é o fenômeno R sobre T, que é uma onda R que quer engolir uma onda T, elas tentam se juntar, e aí isso é um fator, uma disritmia, uma dissincronia, que causa secundariamente um torsades depois. E a TV, a taquicardia ventricular, que é aquele ritmo de QRS alargado, que é totalmente desregulado, ele não tem um padrão e é o ritmo de parada também. E a gente sabe bem. Aí vamos fazer mais essa. USP São Paulo, 2018, ele pergunta, ele está com palpitação, um homem de 52 anos, e aí ele faz o eletro, o que pode ser? Alguém fala comigo. Alguém se habilita? Ninguém se habilita? Então, tem um chat aqui. É a C, muito bom, é a C. Por que que é a C? É uma taquicardia, a frequência está elevada. Ela é uma taquicardia supraventricular, porque o QRS está estreito. Reentrada nodal, porque a gente não tem a onda P e o intervalo RR ele está regular. Certo, gente? Não é a letra A porque ventricular o QRS necessariamente se ele está alargado, ele não está. Uma FA não é também porque o intervalo RR é regular e o flutter também não é porque não parece aqueles dentinhos de serra. Então é a C mesmo. Beleza, terminamos taquiarritmias. Vamos falar sobre isquemias. Isquemias no eletro. E aí depois a gente fala de infarto mesmo. Então, isquemias no eletro. Lembrar que as artérias que irrigam o coração, elas correm no epicárdio, né? Elas ficam superficiais na superfície do coração.
Então, sempre a área que sofre primeiro é a área que está mais distante dessa irrigação pelas artérias. Então, é o subendocárdio, está lá embaixo. E aí, conforme vai progredindo essa isquemia, o grau dessa isquemia, a progressão vai sendo do subendocárdio até o sub ou o epicárdio, né? Então, tem sempre essa progressão. E difere se é uma oclusão parcial ou total. Na oclusão total tem o tal do supra de segmento ST, na parcial não tem supra. E quais são os parâmetros que a gente analisa para falar de isquemia no eletro? São 3. A onda T, que vai ver a isquemia, o segmento ST, que fala para a gente a corrente de lesão, e a onda Q patológica, que é um sinal mais tardio, surge depois de um dia, mais ou menos, e já fala para a gente a favor de necrose mesmo do miocárdio. Então, sobre esses parâmetros. A onda T difere se é uma isquemia que é subendocárdica ou subepicárdica. No geral, a gente vê essa evolução temporal. Então, lembra que eu falei primeiro que sofre subendocárdio. Então, o que aparece primeiro de alteração da onda T? Ela se torna pontiaguda, simétrica. Então, ela fica que nem um conezinho. E conforme vai progredindo o tempo, a isquemia passa de subendocárdica para atingir o epicárdio. E aí a onda T, ela se torna invertida com relação à polaridade do QRS e simétrica também. Então, ela inverte conforme o tempo. Essas são as alterações da onda T. O segmento ST. O segmento ST depende, ele vai falar para a gente a corrente de lesão. Então, se eu tenho num primeiro momento, né, ou tenho uma oclusão parcial da artéria coronária, eu vou ter um infradesnivelamento do ST, que é quando eu tenho uma isquemia subendocárdica. Não vai necrosar todo o músculo, porque ainda passa um pouquinho de sangue nessa suboclusão. E aí a corrente de lesão é dita subendocárdica, porque o vetor aponta para o subendocárdico que está necrosado. E aí, se ele aponta para ele, os eletrodos vão captar a bundinha do vetor, que é a parte negativa, por isso que gera o infra do ST. Já se eu tiver uma oclusão total, não vai passar sangue nenhum. O tipo de lesão, ele é transmural. Então, eu vou ter uma isquemia transmural, uma corrente de lesão subepicárdica, agora é o contrário. O vetor da despolarização aponta para a área que está sana, então aponta para fora. O vetor, ele vai apontar para fora, então eu vou captar a polaridade positiva, o lado positivo dele, por isso que gera o supra do ST. Então, o ST, ele tem essas diferenças. O VC supra, que é quando uma lesão oclui totalmente, é transmural, ou o infra, quando é subendocárdico, a oclusão ela é parcial. E aí eu não coloquei da onda Q, mas vai dar para ver aqui nesse resumão. Então, como que é a evolução temporal? Primeiro de tudo, quem muda primeiro é a onda T, que são esses primeiros minutos aqui. Ela se torna apiculada, simétrica e ainda de mesma polaridade do que RS. Depois, eu começo a ter a corrente de lesão. Nesse caso aqui, teve supra, então a oclusão ela é total. E aí, então, eu supra do ponto J, do segmento ST. E aí tem que lembrar da definição do que é a elevação do ponto J, acima de 1 milímetro, mas se for V2, V3 ou se for mulher, a gente considera que é 1,5 milímetros. Se for um homem mais velho, mais de 40 anos, 2 milímetros de supra. E se for um homem jovem, até 40 anos, vai ser 2,5 de supra, que você considera a altura, né, a diferença de altura. Então, vão ser essas as alterações. Primeiro, onda T, apiculada simétrica, depois surge a alteração do ST, depois, bem para lá de um dia,
do início da isquemia, eu vou ter a onda Q de necrose, que é essa daqui. A onda Q de necrose, ela vai ser uma onda Q que ela é profunda e larga. Então, tanto a profundidade, a amplitude dela, quanto a duração dela estão aumentadas. E a gente nota também que mais tardiamente a onda T ela vai inverter também. Ela vai ficar pontiaguda simétrica, só que invertida com relação ao QRS original, né? O QRS certo. A localização do infarto, é importante saber. Então, a gente viu lá no comecinho como que é a distribuição das derivações. Então, de V1 até V3 é o anterocecipital, V1, V4 até V6 é anterior extenso conta até D1 e AVL. Parede inferior, aquelas de baixo lá da Rosa dos Ventos, a gente tem o D3, o AVF e o D2. Posterior, aí você tem que colocar eletrodos a mais, que é a parede dorsal, V7 a V9, o lateral alto, que é D1 e AVL, e o ventrículo direito, que o V1 analisa um pouquinho, mas você tem que acrescentar também outras derivações, V3R, V4R, para ver melhor o VD. E aí, para cada uma dessas paredes, a gente tem que saber a irrigação correspondente. A maioria delas, assim, essa porção mais anterior, vai ser a descendente anterior. Quando eu tenho a parede mais lateral, pode ser a circunflexa. E a parede direita, o coração direito e inferior, vai ser mais pela descendente posterior. Certinho? Então, bem importante saber isso. Aí, tem alguns poréns, né? O clássico de infarto, assim, é o que a gente falou, é o supra, é o infra, etc. Mas existem situações que podem confundir o infarto. Uma delas é o bloqueio de ramo esquerdo. Se eu tiver lá na emergência e parece a pessoa com cara de infarto, assim, a pessoa parece estar infartando mesmo, tem todo aquele quadro, e no eletro não tem um supra, mas tem um bloqueio de ramo esquerdo, presumivelmente novo, você trata como um infarto. Outras situações são esses dois elétrons que eu coloquei aqui. Esse elétron de cima, ele é chamado de... e outra coisa que eu esqueci de falar. Existe os critérios de Esgarbossa. Os critérios de Esgarbossa, eles vão tentar falar para a gente o que seria um infarto e o que seria um bloqueio de ramo esquerdo mesmo, só isolado. Na prática, é igual aqueles critérios de Brugada das taquiarritmias, lembra? Que você nem precisa aplicar eles, porque você só vai lá e trata, entendeu? Porque eles são difíceis de ser aplicados. Mas na teoria tem, então, critério de Esgarbossa que podem falar para a gente o que é infarto, o que é bloqueio de ramo esquerdo. Aí, beleza, finalizou essa parte. Vamos falar de outras situações que podem confundir a gente se é infarto ou se não é infarto. A primeira situação é esse eletro aqui de cima, que é a chamada síndrome de Wellens. A síndrome de Wellens são essas características aqui. Eu tenho um ponto J que pode estar elevado, só que ele não é tão elevado quanto um supra propriamente dito. A onda T, ela tem esse aspecto plus-minus, então ela faz uma deflexão positiva e uma flexão negativa, uma deflexão negativa, e isso é melhor visto nas derivações pré-cordiais. Tá, você fala, não é supra, né? O ponto J não está tão elevado, mas na realidade, quem tem essa síndrome, quem tem essa manifestação de Wellens, representa uma suboclusão da DA proximal e você trata como um infarto mesmo. E o eletro de baixo, ele já diz respeito à onda T de Winter. O que é a onda T de Winter? É quando eu tenho nas derivações pré-cordiais um infra de ST difusamente e depois eu tenho uma onda T que fica apiculada. Então, você vê que em todas as derivações precordiais, V1 até V6, você vai ter aqui o infra, o V2 tem infra, V3,
e aí logo em seguida vem uma T gigantesca apiculada. Isso é onda T de Winter, isso representa uma DA proximal 100% ocluída. Então, você trata como infarto com supra. Não tem supra? Não tem, é um infra. Tem onda T de Winter, mas você trata como supra, porque é tão grave quanto. Vamos fazer esta. Essa é legal. Só fazendo meu momento marketing, essas questões são das videoaulas da Sanar, gente. Se vocês quiserem, tipo, tem lá no site da Sanar um período de experimente por 14, 7 ou 14 dias, agora eu esqueci. E aí, se você colocar lá, você tem acesso ao curso, e a parte de eletro deles, eles têm um curso inteirinho de eletro, é muito bom mesmo. São várias aulinhas rapidinhas e bem resumidas, mas é tudo que precisa saber. Foi muito bom. E dá para fazer de graça. O que vocês acham dessa questão? Homem, 68 anos, dor precordial 3 horas. Hipertenso diabético, tomou AS, clopidogrel, nitroglicerina e evoluiu com hipotensão. A ausculta pulmonar, ela é normal. Onde deve ser colocado o eletrodo do ECG para determinar a região cardíaca cometida? Aí você olha para o eletro, o que, que você vê? Você vê um supra em D2, em D3, em AVF, ou seja, parede inferior. Quem que irriga a parede inferior? A coronária direita. A coronária direita também irriga o VD. E é justamente infarto de VD que vai justificar essas alterações desse cara aí. A ausculta pulmonar é normal, eu dei nitrato para ele e ele fez hipotensão, porque infarto de VD não é para dar nitrato, spoiler já já que a gente vai falar. Então, o que justifica esse quadro clínico dele é um infarto de VD. E justamente eu tenho um infarto aqui nesse eletro mostrando, eu vejo um infarto inferior. Por ser a mesma irrigação pela coronária direita, eu preciso ver esse VD, certo? Qual dessas alternativas vai ser um ponto, uma derivação que eu coloco para ver VD? É a letra B, a linha M clavicular direita, quinto espaço intercostal, que é o V3R ou V4R, eu acho que é o V4R, nesse exemplo aí que ele colocou. Na letra A, ele coloca borda external direita, segundo espaço intercostal. Primeiro que você não coloca nada em segundo espaço intercostal. Os eletrodos é no quarto espaço, certo? A partir do quarto espaço. Aí, nos outros casos, ele põe tudo à esquerda, os eletrodos, né? Então, é a letra B nesse. Você quer ver o VD, para confirmar se tem um infarto, provavelmente vai ter sim. Aí, então, só para a gente falar, né, e completar essa parte, que o infarto de VD você tem que colocar, então, V3R, V4R. E para você ver a parede dorsal, por exemplo, eu tenho um infra, porque tem a questão das imagens em espelho, né? O que é isso? É o que o nome diz. Então, se eu tenho um infra numa parede, ele pode indicar que eu tenha um supra na parede contrária. Então, por exemplo, se eu tiver um infra de V1, V2, V3, que é mais a parede anterior, eu preciso pedir V7, V8, V9, que vão enxergar a parede dorsal, porque se eu tenho um infra anterior, eu posso ter um supra posterior, e eu preciso descartar presença de supra, porque a conduta muda, certo? Então, tem essas diferenças, V3R, V4R, V7 a V9. Querem respirar? Já a pior parte já foi, tá, gente? Agora é bem mais rápido. Posso continuar? Pode, Rafa. Então vamos.
Doença arterial coronariana. Vamos resumir praticamente 5 aulas em uma agora, em alguns slides, uns 20 slides. Como que é dividido, então? A gente divide síndromes crônicas e síndromes agudas. As crônicas tem a doença arterial assintomática, que tipo assim, sintomático, então não vamos falar. A angina estável, que a gente vai falar. E aí, das síndromes agudas, tem a angina instável, os infartos com ou sem supra, e a morte súbita, que também a gente não vai falar. Então, foca nos 3 do meio. Vamos primeiro falar da doença arterial crônica. A angina estável. Qual seria a definição? Isso é super importante saber, a definição de uma angina estável. Tem 3 critérios. Então, primeiro, dor ou desconforto retroesternal. Segundo, essa angina estável, ela é desencadeada por esforço físico, estresse emocional. E terceiro, alivia com o repouso ou com o uso de nitrato, que é essa figurinha aqui do Néter, bem clássica, né? Que é o senhorzinho mais velho, né? Acabou de comer, tá frio, tá fazendo esforço físico, né? Tá subindo escada e tá segurando peso, e deu dor no peito nele. Então, são essas várias características que fazem a gente suspeitar de angina estável. 3 características, se eu tiver as 3, é uma angina típica. Se eu tiver 2, uma angina atípica. Se tiver 2 ou uma, né? E se não tiver, aí você fala que não é angina, certo? E ficar atento que existem os equivalentes anginosos, né? Principalmente para pessoas mais idosas, para mulheres e para diabéticos. Muitas vezes eles não têm essa angina ou estável ou até mesmo instável, eles têm equivalentes anginosos. Então, eles podem estar infartando e ficar só com náusea, vômito, dificuldade para respirar. Então, não tem nada a ver assim, com a dor clássica da angina, mas está infartando, entendeu? Então, são os tais equivalentes anginosos. Aí, a gente tem essa classificação aqui da angina estável pela Sociedade Canadense, que é uma angina grau 1, 2, 3 ou 4. A grau 1 aparece dor quando o indivíduo faz grandes esforços. O grau 2, a moderados esforços, tipo subir escada ou subir uma subidona, assim, direto. O grau 3, classe funcional 3, é uma angina a pequenos esforços, então 2 quarteirões e a pessoa já está cansada, com dor. E a 4, que é no repouso, que aí, na verdade, já seria angina instável. Aí, beleza, a pessoa vai se apresentar com essa clínica, mas você pode recorrer a exames. Sempre que você pensa nos exames, você vai avaliar a probabilidade pré-teste, ou seja, qual a chance desse exame que eu estou pedindo para avaliar esse paciente com angina estável, desse exame vir realmente me ajudar em alguma coisa, vir positivo ou negativo, enfim. O que determina, então, uma probabilidade pré-teste? A idade, sexo do paciente, características da dor e antecedentes também desse paciente, as comorbidades, etc. Por exemplo, aqui nessa figurinha, é uma mulher jovem que está com dor no peito. Qual que é a chance dessa mulher ter uma placa de gordura na coronária? Bem baixa, é um baixo risco. Então, basicamente, com uma probabilidade pré-teste, ou simplesmente não faço nada de exame complementar, ou a gente vai falar o que pode fazer com ela, porque o risco é baixo, então eu excluo doença. Já esse segundo exemplo aqui é um cara que é mais velho, pode ter sei lá, um fator de risco, não sei. Então, a probabilidade de doença dele é intermediária. Nele, sim, o teste vai me adiantar, ele vai ser diagnóstico. E nesse terceiro caso aqui é um senhorzinho já que fuma, que bebe, que tem um monte de fator de risco, que tem aquela angina bem típica, e aí então ele é considerado alto risco, de acordo com essas características de probabilidade pré-teste. Então, na verdade, os testes que eu vou fazer não são nem diagnósticos, já são mais intervencionistas, já são prognósticos. E aí tem isso daqui que é importante a gente saber, ó, os métodos diagnósticos da doença arterial coronariana.
Existem dois tipos, podem ser anatômicos ou funcionais. Os anatômicos veem mesmo a estrutura, a irrigação pelas coronárias, pode ser anatômico invasivo, que é o caso do cateterismo, ou não invasivo, que é o caso da angiotensina. E tem os testes funcionais, que avaliam a perfusão do músculo, né? Então, a cintilografia, teste ergométrico, o ecoestresse e o PET-CT também são testes todos funcionais. E aí a gente divide, lembra daquela figurinha com a mulher jovem, com o cara de meia idade, com o senhorzinho, que é a baixa probabilidade pré-teste de doença mesmo, a probabilidade intermediária e a probabilidade alta de ter a doença coronariana mesmo. Então, para os pacientes com probabilidade clínica baixa, que é menos de 15% de chance dele ter uma artéria com placa de gordura, nesses casos, a gente considera isso como um diagnóstico de exclusão. Então, a doença arterial coronariana é exclusão, eu vou procurar outras causas. Então, no geral, você nem chega a fazer exame, mas se você tiver que escolher um exame para fazer, se for necessário realmente excluir essa doença arterial coronariana, na baixa probabilidade pré-teste, a gente vai fazer uma angiotensina. Então, angiotensina baixo risco. Se a probabilidade ela é intermediária, 18, 15 a 85% de chance dessa pessoa ter a doença arterial coronariana, aí você parte para o exame que é diagnóstico. Então, você dá preferência para testes funcionais. Depois, aí a gente tem o outro grupo, que é a alta probabilidade, aquele senhorzinho lá. Então, ele tem muita chance de realmente ter uma doença arterial coronariana. Nele não é nem diagnóstico que eu vou fazer. Eu já vou fazer procedimento invasivo, prognóstico. Então, pode ser um cateterismo, por exemplo. Um outro detalhe é que, beleza, eu estratifiquei o risco pré-teste, eu posso fazer os exames funcionais ou anatômicos, e aí, baseado nos testes não invasivos, os pacientes eles podem ser reclassificados em risco, de novo, em baixo, intermediário ou alto risco, de acordo com o que eu achei de resultado no exame. Isso interfere no tratamento, porque os baixo risco, o tratamento é clínico, farmacológico, não farmacológico. Os alto risco já vão ser intervencionistas, o tratamento, e o intermediário pode ser um ou ser outro, depender do que você quiser. Então, falando do tratamento mesmo, o não farmacológico, que é o que a gente já sabe, comer direito, atividade física, aquelas coisas lá. Não farmacológico. O farmacológico, na doença arterial coronariana crônica, você geralmente usa ou AS ou clopidogrel, ou um ou outro. O clopidogrel ele é utilizado mais se a pessoa tem alergia mesmo ao AS. No geral, usa AS. Estatinas, a meta do colesterol é sempre abaixo de 70, idealmente abaixo de 50. A IE-Cobra, utilizado se o paciente tiver hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E aí tem os antianginosos. No geral, os antianginosos, eles são divididos de duas maneiras, né? Os de primeira linha, quando eu tenho assim, tipo uma profilaxia mais contínua, e os de resgate para quando a pessoa tem crise de dor. Então, de maneira mais contínua, pode usar ou beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. Preferência beta-bloqueador, exceto se tiver uma contraindicação, tipo asma, broncoespasmo, uma bradicardia, um BAV. Aí você dá preferência para o bloqueador de canal de cálcio, se não é beta-bloqueador. E aí, no momento de crise de dor, pode utilizar um nitrato sublingual. E como segunda linha, né, não seriam as preferências, agora o que a gente vai falar, são os nitratos de ação prolongada, a ivabradina, a trimetazidina e a ranolazina. São essas possibilidades. Então,
E aí, de tratamento intervencionista, eles são basicamente a exceção. Eu vou fazer um tratamento intervencionista, cateterismo, naquele paciente que tem angina refratária ao tratamento medicamentoso. Quando eu faço o teste invasivo, quando eu faço os testes lá funcionais, no risco intermediário, tananã, e aí vem um alto risco, aí indica fazer cateterismo. Se a fração de ejeção tiver menos que 40%, ou se for uma anatomia de alto risco também, o tratamento é intervencionista, certo? Essa é a parte de síndromes crônicas, de síndrome crônica. Agora vamos falar das síndromes agudas. Primeiro, essas definições aqui para esclarecer. A síndrome crônica é a angina estável. As síndromes agudas, o que caracteriza é a dor instável, né? Que pode ser só a angina instável ou pode ser infarto. Então, vamos diferenciar. Angina instável é aquela dor anginosa típica, recente, que geralmente dura mais que 10 minutos. Ela inicia, diferentemente da estável, ela vai iniciar no repouso e ela piora, né? Não é que nem a estável, que ela melhora no repouso, com nitrato, ela vai piorando, então ela cresce, ela piora, ela vai piorando. Só que na angina instável não tem necrose de coração. A troponina, ela é negativa. A troponina, ela marca ou um infarto ou injúria, né? Então, na angina instável, ela tá negativa. E o infarto? Infarto, basicamente, é a troponina positiva. É quando eu tenho necrose. No infarto sem supra, essa necrose ela é subendocárdica, porque a obstrução ela é parcial do vaso. E aí mesmo as características de angina, que é aquela dor típica, que cresce, não melhora com repouso, inicia no repouso, inclusive, e o sem supra, a oclusão é parcial. E o com supra? Se é infarto, tem troponina positiva, tem necrose. Só que a necrose no com supra é transmural, ou seja, toda a espessura lá do músculo está acometida porque o vaso foi totalmente 100% ocluído. E a dor, ela é indistinguível. Então, eu só vou conseguir diferenciar mesmo com o eletro. Tá faltando menos de um minuto de novo. Vou parar a gravação, então, peraí.